Vamos conhecer hoje a história de uma das marcas mais famosas e ricas do mundo. Que a marca tem muito valor e que domina o setor de tecnologia, você provavelmente já deve saber, mas você sabe como tudo começou? Sejam todos bem-vindos, curiosos. Vamos com o vídeo logo após a vinheta. Em 1976, usando peças descartáveis, foi lançado o Apple I. Aquilo nem poderia ser considerado um computador. Isto porque, na verdade, era mais uma placa com processadores, chips e memória. O computador foi montado por Steve Wozniak, que tinha muitos conhecimentos técnicos, mas nada muito comercial. E foi aí que Steve Jobs entrou na história. Steve chegou a trabalhar na indústria de eletrônicos, mas gostava mesmo era de marketing e estava decidido a não ser empregado de ninguém. Animado com a criação de Wozniak, Jobs o convenceu de produzir mais 50 placas para um contrato com uma loja. Para financiar o projeto de produzir mais placas, os amigos tiveram que vender algumas coisinhas, como no caso de Wozniak, que foi convencido a vender uma calculadora HP 65, que na época era muito preciosa para engenheiros. Com o dinheiro das vendas, eles compraram peças e começaram a montar as placas em um quarto na casa do pai adotivo de Jobs, em Palo Alto, na Califórnia. Em 1º de abril de 1976, a Apple foi realmente fundada em Cupertino, no Vale do Silício que existia na Califórnia, por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Tá, mas quem é essa terceira pessoa que surgiu? Ronald estava com medo de apostar em uma pequena empresa, por isso não estava desde o começo. Ele ajudava a assinar alguns papéis e contratos, mas o que você não sabe é que um tempinho depois, cerca de 12 dias, ele vendeu a sua parte da empresa para Jobs e Wozniak e cascou fora do projeto. Imagina o arrependimento desse cara, que hoje teria uma parte bilionária em uma das empresas mais valiosas do mundo. Nos dias atuais, em uma entrevista, o próprio disse que lamenta, mas que é a vida. Ainda sobre Ronald Wayne, antes de sair da empresa, Jobs sugeriu Apple para o nome, e como ninguém teve outra ideia, o nome foi adotado. Ronald então desenhou o primeiro logotipo, uma imagem de Sir Isaac Newton, sentado sob uma macieira. A partir daí, em 1977, a empresa começou a decolar, chegando investidores como Mark McCullough e o CEO Michael Scott. Inclusive, a logo foi mudada, sendo uma maçã já mordida, porém colorida. No final da década de 70, com o sucesso da empresa, foi lançado o Apple II. Diferente do Apple I, esse novo computador tinha, digamos, um corpo. Os utilizadores podiam gravar e carregar os programas a partir de um gravador de audiocassete. O preço de venda variava entre $1.298 com 4 KB de RAM e $2.638. Os valores tiveram grandes críticas da imprensa na época, e até hoje podemos ver que isso não mudou. Em 1980, com a empresa já sendo respeitada na área, é lançado o Apple III, que era para ser uma nova versão do Apple anterior, porém não saiu como esperado e o computador deu vários problemas. Problemas como falta de ventilação, falta de saída de ar, também acontecia derretimento de disquetes e fazia com que o processador se soltasse da placa-mãe. Também em 1983 teve outro fracasso da empresa. O Apple Lisa, um dos primeiros computadores a ter um mouse e uma interface gráfica em uma época em que 96 KB de memória RAM era considerados uma extravagância. Parte importante do preço do Lisa e do seu fracasso pode ser atribuída a seu excesso de memória na época. A origem do nome Lisa veio do nome da filha de Jobs, que foi uma homenagem na época, e mais tarde, as siglas Local Integrated Software Architecture foram criadas para justificar o nome. É só fingir que acredita. Com as crises, foi encontrado um novo CEO, John Sculley, que ajudou no lançamento dos Macintosh, que também foi um grande sucesso. Mas como foi uma linha bem extensa de computadores, podemos deixar isso talvez para um outro vídeo. Em 1990, a Apple começou a disparar computadores e
veio também a Microsoft. A solução foi criar mais uma linha de produtos, aumentar as impressoras e cada vez mais saíam novas famílias ou atualizações de produtos já existentes. Com o passar do tempo, foram sendo lançados vários produtos, uns que deram certos e outros que foram fracassos. Durante um período de afastamento de Steve Jobs, consequência de uma briga com o conselho, o próprio decidiu fundar a empresa Next. Jobs, então, um ano depois, volta para sua antiga casa, a Apple, e dá uma reformada. Ele cria novos produtos, mas também cancela alguns. Em seu histórico de inovações estão os famosos Mac e iMac. Veja alguns lançamentos importantes na história da Apple. E claro que não podemos esquecer do primeiro iPhone, lançado em 2007. Era um aparelho parecido com um computador de bolsa, com tela sensível ao toque, Wi-Fi, Bluetooth e outras ferramentas. O primeiro iPad veio em 2010, praticamente dominando o mercado de tablets. Em 2011, Steve Jobs faleceu após lutar contra um câncer. Várias homenagens já foram feitas, como biografias e até mesmo um filme chamado Jobs, que vale muito a pena assistir. This can't be fixed in seconds. You didn't have seconds. You had 3 weeks. The universe was created in a third of that time. Well, someday you'll have to tell us how you did it. Logo em seguida, quem assume o lugar dele é o Tim Cook. Mesmo com ideias diferentes, ele foi considerado o substituto perfeito. E desde então, os lançamentos não pararam. Já tivemos Apple Watch, MacBook, iPhone 6, 7, 8, X, 11, 12 e agora já no iPhone 13. Mas dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez pode ter o 14 ou o 15, ou quem sabe mais. Depois de toda a história, podemos concluir que não é à toa que hoje a Apple é uma das marcas mais valiosas do mundo, dominando o setor de tecnologia e com valor estimado de mais de 2 trilhões de dólares. Gostou do vídeo? Deixe o like, não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Traremos sempre vídeos, um mais interessante que o outro. Muito obrigado e até a próxima!